meu nome é Luciana Garcia e eu sou neuropsicóloga. E o assunto de hoje são os transtornos de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, acho super importante a gente distinguir o que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno de aprendizagem. Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente pode estar falando num gap na aprendizagem de qualquer habilidade acadêmica. Então, por exemplo, a criança tem uma dificuldade na matemática porque ela não conseguiu compreender um conceito anterior e aí ela não está se desenvolvendo. Ou ela está com dificuldade de escrever um texto porque ela teve um gap na alfabetização. São dificuldades na aprendizagem que, com um pouco mais de esforço, de ajuda de um professor particular, de ajuda de um psicopedagogo, essa dificuldade é sanada. Já quando a gente fala do transtorno de aprendizagem, a gente está falando de uma constituição cerebral diferente, então é uma maneira de aprender diferente e que a criança não tem controle. Não basta somente uma aula particular, um professor ajudando um pouco mais para conseguir fazer com que essa criança aprenda, né? São dificuldades um pouco maiores. E essa dificuldade, ela aparece, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, essa dificuldade vai aparecer desde que a criança é muito pequenininha. Então, mesmo que a gente consiga dar esse diagnóstico só no meio do ensino fundamental 1, que a gente só pode fechar esse diagnóstico descartando dificuldades de aprendizagem, então a gente espera terminar o período de alfabetização da criança no 3º ano, e a gente precisa, para fechar esse diagnóstico, que tenha tido um acompanhamento especializado por pelo menos 6 meses. E aí, se a gente viu que nesse momento ele não teve uma evolução da maneira como a gente espera, a gente pode entender que é um transtorno e não uma dificuldade de aprendizagem. Então, para ficar bem claro, além das características que a gente precisa ter para poder diagnosticar um transtorno de aprendizagem, né, que hoje é chamado de transtorno específico de aprendizagem, a gente precisa que a criança apresente esses sintomas por pelo menos 6 meses. A gente precisa que já tenha sido investido ali um tempo maior com essa criança, uma ajuda especializada, e ainda assim a gente não consegue dirimir essas dificuldades de aprendizagem. Além disso, a gente tem que descartar qualquer tipo de deficiência auditiva, visual. Então, os exames físicos são a primeira coisa que a gente vai pedir. A gente precisa saber se essa criança está respirando bem. E quando a criança respira bem, ela oxigena o cérebro e aí ela está mais disposta à aprendizagem. A criança que faz a respiração bucal, muitas vezes, ela não consegue descansar o suficiente, ela não tem esse cérebro suficientemente oxigenado e aí a criança não consegue aprender. A gente tem que descartar qualquer problema de audição, por isso a gente sempre vai pedir, antes de fechar esse diagnóstico, que a criança passe por um otorrino, que a criança passe por uma fono e que faça os exames auditivos. A gente também precisa indicar essa criança primeiro para o oftalmo, para ver se não tem nenhuma questão de visão, porque a criança ela não vai saber te reclamar se ela tá com problema de visão ou não, porque se é uma questão que aparece com o desenvolvimento, a criança vai se habituando àquilo, ela não sabe que devia ser diferente. Então, a gente sempre tem que descartar essas causas físicas antes da gente poder seguir com a avaliação. Além disso, muitas vezes, quando a criança muda de país, ela tem uma dificuldade com a proficiência da língua. Então, a gente precisa também pensar se a criança consegue compreender o idioma, se a criança consegue se expressar naquele idioma, antes da gente poder fechar esse diagnóstico. E problemas de atenção, por exemplo, como o TDAH, por a criança não conseguir prestar atenção, muitas vezes, isso acaba gerando dificuldades de aprendizagem. Então, a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar para a gente poder pensar em algum transtorno de aprendizagem. Então, vamos falar agora sobre as características dos transtornos de aprendizagem.
Então, uma delas é que a criança não adquire a fluência na leitura. Então, sabe aquela leitura mais silabada? A criança vai decodificando ali sílaba por sílaba e ela não consegue compreender o todo da palavra. Ou não consegue compreender palavras mais desconhecidas ou uma frase inteira. Então, ela tem uma leitura que não é proficiente e muitas vezes uma leitura que não é fluente. Além disso, ela pode conseguir ler até de forma fluente, mas ela não consegue entender o significado daquela leitura, ela não consegue compreender aquela frase, não consegue compreender o sentido daquele texto. Além disso, a criança pode ter também uma dificuldade em ortografar as palavras. Então, ela pode apresentar muitos erros ortográficos que já não são mais esperados para aquela idade. Por isso que é importante a gente esperar que se complete esse período de alfabetização que se dá no 3º ano, mais ou menos. E além da dificuldade na ortografia das palavras, a criança pode ter dificuldade em colocar aquilo que ela está pensando, aquela resposta para aquela pergunta que ela sabe muitas vezes fazer de forma oral, ela não consegue colocar no papel. Tem problemas de acentuação, problemas de pontuação, problemas em organização temporal das histórias, então o relato escrito parece que fica um pouco sem sentido, sem começo, meio e fim. Pode ter também dificuldade no raciocínio e também dificuldades matemáticas, dificuldade em compreender os conceitos matemáticos, em fazer as contas adequadamente, em organizar as contas no papel, então fica tudo um pouco confuso e aí a criança tem dificuldade nessa organização para poder fazer resolver de forma adequada aquelas continhas. E aí hoje a nomenclatura mudou um pouquinho, então quando a gente vai falar de transtorno de aprendizagem, agora o nome correto, né, desde o DSM-5, é transtorno específico de aprendizagem, e aí a gente tem 3 tipos de especificadores. Então ele pode ter um transtorno específico de aprendizagem com predomínio da leitura, que antigamente era chamado de dislexia, pode ter com predomínio em matemática, que aí era chamado antes, né, de descalculia, e pode ter o predomínio desses transtornos específicos de aprendizagem na escrita. Então são esses 3 tipos de especificadores: matemática, leitura ou escrita. A gente tem que também pensar se esse transtorno específico de aprendizagem ele é leve, moderado ou grave. Como é que a gente faz essa especificação? O leve pode ter dificuldade em um ou mais domínios, então pode ser na leitura e na escrita, por exemplo. Só que quando a gente dá uma ajuda especializada, essa criança acaba se desenvolvendo de forma mais rápida. Quando a gente fala num nível moderado, a gente também está falando de dificuldade em um ou mais domínios, normalmente mais de um. E aí a gente precisa de um apoio muito substancial para ajudar aquela criança. E mesmo dando esse apoio, a criança tem um desenvolvimento muito mais lento, necessitando muitas vezes de adaptação de material, adaptação de currículo, porque senão essa criança não consegue evoluir na aprendizagem. E quando a gente fala de grave, a gente está falando de crianças que mesmo com as adaptações, mesmo com esse apoio substancial, apoio especializado, a criança ainda assim tem muita dificuldade de evoluir. É muito comum que a gente encontre comorbidades também quando a gente fala de transtornos específicos de aprendizagem. Então, muitas vezes a criança tem o transtorno específico de aprendizagem, mais um TDAH, mais um TEA, né? Alguma outra característica, algum outro transtorno associado. Uma outra coisa muito comum também é que existe uma disparidade nas habilidades. Então a criança pode ter uma dificuldade muito grande e específica ali na aprendizagem e por outro lado ter uma habilidade extremamente desenvolvida. Então se é uma criança que desenha muito bem ou que toca instrumentos muito bem, então tem sempre essa disparidade. E é importante também quando a gente faz uma avaliação nessas crianças, a gente tem que pensar que essas dificuldades nas habilidades acadêmicas, elas são incompatíveis com o que a criança, o potencial intelectual dessa criança ou o desempenho cognitivo dessa criança. Então parece que não bate. Você vê ali uma criança que tem a eficiência intelectual dentro da média, às vezes acima da média, não tem uma dificuldade atencional, não tem uma dificuldade de memória e ainda assim tem uma dificuldade muito grande
na aprendizagem. E além das características oficiais ali que a gente tem no DSM, a gente também tem algumas outras características que vão aparecer nas crianças e que servem de alerta desde a educação infantil. Então, por exemplo, dificuldade com lateralidade, entender direita e esquerda, dificuldade na coordenação motora, dificuldade em pegar corretamente no lápis para pintar os desenhos. Então, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, todos eles têm muitas características em comum. Então, a gente nunca pode ficar no achismo, a gente precisa sim buscar ajuda especializada para essas crianças, para esses adolescentes, porque muitas vezes eles chegam na fase já da adolescência, para que a gente possa fechar um diagnóstico adequadamente e poder pensar aí tanto na ajuda especializada quanto nas adaptações escolares. E é isso. A gente pincelou um pouquinho aqui as características gerais dos transtornos específicos de aprendizagem. Deixa aqui os comentários se vocês tiverem qualquer dúvida. E aí mais pra frente, nos próximos vídeos, a gente vai falando especificamente de cada um dos transtornos com as suas características e possibilidades aí de tratamento.